Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, no Paraná. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre perseguição. Tá? Eu quero falar com vocês sobre as estratégias que o adversário usa contra o povo para iniciar uma perseguição contra aqueles que pregam a palavra, contra aqueles que pregam o evangelho, contra aqueles que ensinam as escrituras. Desde que o mundo é mundo, existem aqueles que creem em Deus e acreditam em Deus, e existem aqueles que acreditam no adversário. Eles dizem que não acreditam em nada, mas eles acabam servindo ao adversário. E quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos assim inúmeras passagens nas Escrituras onde foram inscritos decretos para perseguir aqueles que não adoravam aqueles que o governo queria. Tem aquela história lá de Daniel, né? Sadraque, Misaque e Abednego, que era para todo mundo se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E Sadraque, Misaque e Abednego, que eram 3 hebreus, eles se recusaram. E essa recusa deles em se dobrar diante desta imagem levou eles para a fornalha. Eles foram condenados a morrer queimados. E Deus fez um milagre e salvou a vida deles. Tá certo? Também teve uma outra situação onde eles fizeram um decreto proibindo a oração. Você já deve saber que já existem projetos de lei aí para proibir, né, eu acho que já não pode, né? Oração na escola. Na escola. Veja bem, nós somos um país majoritariamente cristão, certo? Vamos dizer assim, a maioria das pessoas crê em Deus, crê em Jesus aqui no Brasil, a maioria. Então, se a maioria crê em Deus, crê em Jesus, nós deveríamos ter na Constituição, né, descrito lá que o nosso país é um país cristão. Nós podemos lutar por isso. Nosso país é um país que acredita na Bíblia, certo? E quem for governar o país tem que defender os interesses de quem? Da maioria, que acreditam que Deus é verdadeiro, que Jesus é o nosso Salvador. Né? Eu estou falando aqui para católicos, evangélicos, né? Nós acreditamos que Jesus é o nosso Salvador. Nós somos a maioria, somos 85% da população acredita que Jesus é o Salvador. As pessoas sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Elas sabem. Mas, não sei quando isso entrou no país. O nosso país é laico. Não, nosso país não é laico. O Estado é laico. O Estado não tem uma religião. Sim, o Estado pode não ter uma religião, mas o povo tem. E o povo tem que estar protegido. E quem governa o país, ou quem vai governar o país, tem que entender que a maioria do povo é cristão. E não pode, de forma alguma, permitir que coisas anticristãs afrontem a nossa vida e a nossa fé. Tá certo? No caso do nosso país, é assim, a maioria acredita em Jesus. Então, olha só. Nós temos essa história de Sadraque, Misaque e Abednego e temos essa história de Daniel, né? Onde fizeram um decreto que todos deviam orar ao Deus babilônico, né? Confiar no Deus da Babilônia, né? Ou era no rei, eu acho, Nabucodonosor. E Daniel orava 4 vezes ao dia e descobriram que ele orava. E aí ele foi condenado, né, também à morte e colocado ele na cova dos leões. Deus salvou a vida dele. Né? Ele não se dobrou, ele não se curvou diante do decreto do rei.
A Bíblia diz aqui no livro de Atos, no capítulo 17, diz assim: esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui. E Jason permitiu que eles ficassem em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos do imperador, porque afirmam que existe um outro rei, Yeshua. As palavras deles agitaram a multidão e as autoridades, de modo que só depois de Jason os outros terem pago a fiança estipulada, eles o deixaram ir. Então aqui fala da história, né, de Paulo, né, o discípulo de Cristo, o Paulo e Silas, né, Shaul, né, em hebraico, né, Shaul. Eles estavam falando de Cristo num determinado país. Aqui eu não sei se é Grécia ou é na Itália. E eles foram reprimidos porque começaram a dizer que eles estavam falando contra o decreto do rei, porque eles falavam do rei Jesus, do Salvador, né? E por causa disso eles foram presos, né? Perseguidos. Eu tenho esse livro aqui, ó, O Contrabandista de Deus. Eu vou tentar ser bem breve hoje. O Contrabandista de Deus. Esse livro aqui, ele conta a história dos países de trás da cortina de ferro, dos países que foram dominados pela ex-União Soviética com o comunismo. E quando a União Soviética começou a dominar esses países, as estratégias usadas nesses países são as mesmas que estão sendo usadas aqui hoje no Brasil. Restrição de horário de culto, controle do culto, controle da vida das pessoas, tá certo? O Estado impondo pela força e pelo medo a sua vontade. Na Ucrânia, a Rússia usou a fome para dominar o povo, confiscou todo o seu alimento. Hoje no Brasil eles estão fazendo diferente, eles estão confiscando os nossos empregos, eles estão roubando os nossos empregos. Tá? Quem sabe você não perdeu o emprego ainda, mas muita gente já perdeu, tá? Muita gente já perdeu o emprego. Muita gente está passando fome. Muita gente está endividado, porque prefeitos e governadores estão proibindo as pessoas de trabalhar. Tá? Estão roubando a liberdade das pessoas garantidas na Constituição Federal. O que eu estou tentando lhe dizer, queridos? Na Bíblia aconteceu essa perseguição, nos tempos bíblicos. 1930, década de 30, aconteceu isso também, tá? Nesses países aqui da União Soviética, quando a Rússia dominou a Ucrânia e matou 7 milhões de pessoas, né, de fome, né? Matou 7 milhões de pessoas de fome. As pessoas morreram realmente de fome, tá? Eles confiscaram a comida das pessoas, né? E dessa forma eles implantaram o comunismo, eles controlaram a vida das pessoas. Muita gente inocente morreu, muita criança morreu. Você sabe o que é? Eu não sei ver um filho morrer de fome. Eu não sei o que é isso. E nem quero imaginar. Mas isso aconteceu. E não faz muito tempo. Nesses países comunistas, onde eles controlavam a pregação do Evangelho. Por quê, gente? Porque quando uma pessoa entende que ela é livre e que ela deve obediência à palavra e a Deus acima do Estado, né? Um Estado justo, ele vai te garantir a sua liberdade, porque você é livre. Não foi o Estado que te deu a vida, foi Deus que te deu a vida, que te formou no ventre da sua mãe. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque aqui na nossa cidade nós temos um prefeito que diz que é cristão, mas não é. Não é. Enganou todo mundo, ludibriou todo mundo, né? Domina hoje aí a ordem de pastores aqui da cidade, domina, né? Tá todo mundo de joelho diante dele. E essas lideranças cristãs, eu quero me dirigir a vocês, aos líderes, aos pastores,
né, aos vereadores que são cristãos, eu quero me dirigir a vocês. Vocês precisam romper com esse prefeito. Este homem está sendo usado pelo maligno para oprimir o povo, para roubar o emprego das pessoas, a liberdade, tá certo? Eu estou falando aqui com toda a segurança, não é nada pessoal contra o prefeito. Mas a partir do momento que ele atinge a minha vida, a minha família, a minha liberdade, ele não cumpre mais o papel que a Bíblia diz que uma autoridade deve cumprir, que é proteger a sociedade e não oprimir a sociedade. Então eu falo aqui sem medo de errar, ele está completamente errado, desviado da verdade, desviado, coração corrompido, mente corrompida, e aqueles que estão apoiando, ligados às igrejas, vocês também estão participando desta corrupção, desta opressão. Vocês estão sendo cúmplices da maldade desse homem. Do governador do estado também, vocês estão sendo cúmplices. Tá? Então, queridos, nós, povo de Deus, nós temos que nos humilhar. Primeira coisa, vamos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus pelos pecados da nossa nação. Pela feitiçaria, pela bruxaria, pela prostituição, pela fornicação, pelo abandono das crianças, né? Por gerarmos filhos fora do casamento, né? Por cometermos inúmeros pecados, né? Por roubarmos, por mentirmos, por enganarmos, por defraudarmos nossos irmãos. Nós temos que pedir perdão a Deus pelo nosso pecado. E aí, depois de pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, nós temos que levantar, como Neemias fez. Jejuou, orou, pediu a Deus que desse as ferramentas para ele ajudar a libertar o seu povo. Quando ele descobriu que o seu povo estava morrendo de fome, que as crianças estavam morrendo de fome e que Jerusalém tinha sido destruída. Então eu quero te convidar, você cristão, você que é de Cascavel, levante-se do seu sofá, saia de dentro da sua casa. No próximo domingo, dia 21, nós estaremos nos manifestando na frente do quartel, exigindo, sabe, a demissão dos congressistas de todo o Congresso Nacional do STF, porque eles estão promovendo uma ditadura e uma perseguição ao povo desse país. Tá certo? Então eu convoco você, não espere o seu líder. Não espere. Se ele não tiver ligado nisso, não espere. Você precisa lutar por sua liberdade. Nós não sabemos se nós estamos no fim dos tempos. Nós sabemos que vai chegar uma hora que o adversário vai dominar. Né? Eu não sei se ele vai conseguir dominar o mundo todo, mas ele vai dominar uma boa parte do mundo. Agora, nós, enquanto nós temos tempo, nós temos que lutar. E não lutamos atrás do celular, não lutamos dentro da nossa casa, lutamos na rua, na frente do quartel, todos juntos, tá? Clamando a Deus que socorra a nação brasileira, que está sendo esmagada. Tem muita gente inocente sendo esmagado por causa da maldade desses governantes. Tá certo? Então eu quero deixar essa palavra para você nesse dia, você em todo o Brasil. Procure um grupo na frente dos quartéis, vamos para frente dos quartéis. No Telegram você pode encontrar o grupo Porta dos Quartéis, tá? Onde o pessoal está se mobilizando e se unindo no Brasil inteiro, fazendo manifestação, tá? Para que nós possamos recuperar a nossa liberdade, tá? Mais importante do que sua vida. Mais importante do que a comida que você come é a sua liberdade. Eles estão roubando a nossa liberdade. E eles, esses comunistas, eles já usaram essas estratégias antes. Está aqui nesse livrinho, O Contrabandista de Deus, do irmão André, do Missão Portas Abertas. Certo, meus irmãos? Então, nós temos que lutar, tá? Lutar. Domingo estarei a partir das 14 horas, lá na frente do batalhão, do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada, ali atrás, entre o batalhão e Cirunardi, naquela rua que passa ali no meio. Estaremos ali, nos manifestando, né, exigindo a demissão do Congresso Nacional e do STF. Porque tudo passa pelo Congresso, que é a Casa de Leis, e tudo passa pelo STF, que comanda o Judiciário, né?
que é o guardião da Constituição. Esses dois poderes têm que fazer de tudo para que o povo viva bem. E eles estão fazendo de tudo para que o povo viva mal. Eu sei que eles estão usando aí a desculpa aí do problema biológico, mas não é. Tá? Isso é só uma desculpa. É uma maneira de prender o povo no medo, o povo ficar com medo de lutar. Enquanto isso, eles vão roubando a liberdade. Daqui a pouco você não pode mais nem andar na rua a hora que você quiser, você já não pode mais. Né? Daqui a pouco você perdeu tudo, não pode mais cultuar, você não pode mais ir na sua igreja, ter a sua festa, não vai poder mais nada. Eles vão controlar você. Tá certo? E isso é a mentalidade do anticristo, né? E não a mentalidade de Deus, tá bom? Então, fica aí com essa mensagem nesse vídeo com o máximo de número de pessoas que você puder, tá? E esse áudio, eu vou transformar o vídeo em áudio também, tá? Para que as pessoas saibam a verdade. Se alguém quiser falar comigo, o meu telefone é o 45 998 58 25 34. Pode falar comigo no WhatsApp, tá bom? Que o Senhor te abençoe.